Essa mensagem de hoje, que na verdade é uma continuação das mensagens que já foram ministradas aqui nos últimos dias, eu intitulei com o título Aprendendo a Vencer. Eu entendo que toda vez que eu entro no santuário, na casa do Senhor, e vem uma palavra por parte de Deus para a minha vida, eu entendo que o Senhor tem lição, tem ensinamento, tem direcionamento para a minha vida e para a tua vida. E é isso que Ele quer fazer conosco, nos ensinar. Então comece a dizer aí da onde você está sentado aqui nesta noite, comece a dizer: eu quero aprender, eu quero saber mais, eu quero buscar mais, eu quero sentir mais, eu quero sentir essa motivação do qual o pastor André está aqui a dizer nesta noite, uma motivação espiritual. Por isso que eu quero olhar para Josué, para a vida de Josué, da conquista da terra, onde levou, sim, vai dizer a palavra de Deus, muito tempo, ou seja, exigiu muitas batalhas, batalhas essas que todos nós também temos vivido nos dias de hoje. Por isso eu quero falar sobre Israel, aonde desencadeou contra a cidade de Jericó, ou seja, as batalhas contra Jericó são marcadas, sim, pelas notáveis intervenções do Senhor. Então, se você chegou aqui nesta igreja nesta noite, viveu esse tempo de virada de ano, um final de ano difícil, se chegou aqui com algum peso, algum luto, alguma dor, alguma tristeza, algum desânimo, seja o que for, da mesma forma que o Senhor fez com o povo de Israel contra Jericó, Ele entrará com a sua intervenção, sim, na sua vida aqui nesta noite, em nome de Jesus. Quem crê, diga amém. Quem crê, diga louvado seja o Senhor. Quem crê, diga aleluia, glória a Deus. Mas, para viver essas intervenções, nas quais estou aqui a citar, no centro de tudo isso, no foco, na prioridade, nós vamos olhar para Israel neste momento, um povo onde Josué compromete-se a cumprir a lei de Deus. Isso era questão fundamental. Então o Senhor não tem como tirar-nos desta falta de motivação, desta falta de interesse, desta falta talvez para alguns de ânimo, se não houver aqui nesta noite uma mudança da nossa parte, comportamental, uma mudança dos nossos pensamentos. Isto é fundamental. Então já comece agora no início deste culto, nesta mensagem, a dizer: Deus, muda isso, tira todo o desânimo, tira todo o peso, tira toda a fragilidade, tira todo o pecado, tira toda a falta de fidelidade, tira tudo, Pai, que não provém de Ti, e Ele agirá de forma notável. Basta que você diga isso, basta que você entregue-se ao Senhor, basta que você nesse início de culto já comece a dizer: Senhor, eu já entendi, Senhor, eu estou entendendo, Senhor, sim, sim, eis-me aqui, eis-me cheio de compromisso, cheio de fidelidade e cheio de gratidão. É isso que nós viemos aqui nesta noite dizer ao Senhor: eis-me aqui. Por isso mesmo, sentado, vamos ler juntos Josué capítulo 6, vai no verso 1. Josué capítulo 6, verso 1 vai dizer assim: ora, Jericó estava rigorosamente fechada. Fechada por quê, igreja? Por causa dos filhos de Israel. Ninguém saía e ninguém entrava. Então o verso 2 vai dizer assim: disse quem? O Senhor nosso Deus disse a Josué: olha, entreguei a tua mão Jericó, entreguei na tua mão Jericó, o seu rei e os seus valentes. Então o Senhor diz a nós aqui nesta noite, eu creio assim,
O Senhor diz a você: estou entregando em tuas mãos a cidade de Jericó. O que é isso, pastor? Eu estou entregando os seus sonhos, eu estou entregando sim os seus projetos, eu estou entregando sim condições de você vencer e viver um tempo diferente do qual está vivendo. Ou seja, estou entregando aqui nesta noite sim a vitória no qual nós queremos e viemos aqui buscar. Estou entregando até mesmo desafios. Eu olho para o desafio desta igreja e entendo que não há como nós termos alcançado até aqui se não fosse o Senhor que tivesse projetado aqui no coração do bispo e nos nossos o desejo de continuarmos a cada dia, mesmo nos momentos de crise. E nesta noite eu creio que Ele está a me renovar, Ele está a renovar o bispo, Ele está a renovar o pastor Renato, Ele está a renovar diáconos e líderes e todos os membros desta igreja. Foi essa a minha oração nesta madrugada, foi esta a minha oração nesta tarde, porque não há como vencer se não for com o Senhor. Estou entregando na tua mão e também o seu rei, os seus valentes. Como eu já disse, todos nós estamos a viver as nossas batalhas, todos nós estamos os nossos desafios a viver, as nossas dificuldades, todos nós temos projetos diante dos sonhos, diante das necessidades, que para muitos talvez a rentabilidade mensal ela não alcança as necessidades fixas da sua casa, porque há com certeza aqui pessoas vivendo o seu subemprego e não o seu emprego no qual tinha há algum tempo atrás, antes desta crise estabelecida nesse país. Mas eu creio que até nisso o Senhor está a se movimentar e a fazer mudanças nesta nação, através da vida da igreja, ou seja, através das nossas vidas, através da nossa oração, através do nosso compromisso, da nossa fidelidade. Por isso que nós precisamos a cada dia pedir ao Senhor: Senhor, me dá esse sentimento, esse motivo, essa motivação de ser grato a cada dia mais ao Senhor, porque Ele tem feito aqui neste lugar, Ele tem feito na minha vida, Ele tem feito na sua vida. Reconheça isso em nome de Jesus. E por isso a história da conquista de Jericó, que para mim, ao ler aqui, estudar ontem à tarde e hoje mais um pouco, ela é impressionante para mim, ela falou muito ao meu coração, porque cada detalhe desta narrativa é uma lição para aqueles que esperam em Deus, não no seu braço, não na sua força, não na sua inteligência, não nos seus dons pessoais, não, mas esperam em Deus as vitórias para as suas vidas. Ou seja, para nós que estamos aqui nesta noite e priorizamos buscar o seu reino, priorizamos buscar Deus, não foi a chuva que nos parou, não foi esse tempo no qual as férias tentam nos tirar, os compromissos, os afazeres tentam nos tirar da direção e da presença da casa do Senhor. Não, para nós não. E por isso nós vamos passar esta semana, atenção igreja, nós vamos passar esta semana assim, em oração, buscando a Deus nas áreas principais da nossa vida. Eu quero que você assuma um compromisso, não comigo, mas com Deus, de fazer o seu máximo, de se esforçar, de já acordar pela manhã, pedindo a Deus: Deus me dê motivação, porque eu preciso estar lá na Nova Vida do Culubandê nesta noite. Não só nesta noite, mas todos os dias desta semana, em nome de Jesus. Por isso eu destaco isso, para ser um vitorioso. Jericó, para que todos possam entender, tinha uma localização estratégica, possuía um grande oásis numa região onde a água era preciosa, e controlando assim as principais estradas que iam para o interior. Por isso a primeira lição, a lição da promessa com as instruções do Senhor, foi o que nós vimos aqui na leitura do verso 1 e 2, que Deus nos mostra que a cidade de Jericó era a primeira grande batalha deste povo na conquista daquela terra.
Os muros da cidade de Jericó, de qualquer cidade daquela época, eram um grande obstáculo para as guerras daquele tempo, especialmente porque aquele exército não era um exército treinado para a batalha, era apenas um povo que buscava uma terra, como nós somos um povo de Deus, igreja. Estamos buscando sim alcançar nossos sonhos, nossos projetos, nossos desafios. Não há ninguém aqui que não tenha uma terra para conquistar. Não há ninguém aqui, todos nós temos. Ou seja, olhe para as suas lutas, sim, como este povo fez. Observe agora que aquilo que é a sua preocupação, que está no seu coração, se você conseguir tirar isso e continuar a sua caminhada, você vence sim e conquista a terra. E talvez ainda hajam alguns aqui dizendo: meu Deus, o pastor hoje está querendo trazer uma palavra de prosperidade, uma palavra de vitória. Sim, sim, porque a Bíblia nos diz que ela estava rigorosamente fechada. A cidade parecia com as suas muralhas algo intransponível. Sim, parecia. Eu vivo lutas sim também, que parecem intransponíveis aos meus olhos, mas eu confio num Deus e vim aqui nesta noite entregar a Ele, para que Ele me dê motivação para continuar, até que a vitória chegue na minha vida e na sua vida, em nome de Jesus. E quem crê nesse poder de Deus, diga mais uma vez amém. E eu imagino que justamente neste momento em que Josué, ele olhava para aquela muralha, ele analisava o tamanho do seu problema, ele contemplava, ele observava aquela muralha da cidade. Eu entendo que foi nesse momento que o Senhor começou a falar ao coração dele: então olha agora para a tua muralha, olha agora para a tua fraqueza, olha agora para o seu pecado, olha agora para as lutas que você está vivendo, essas dificuldades, olha agora, porque eu creio que da mesma forma que ele falou com Josué, ele vai falar conosco aqui nesta noite também, porque foi isso que nos disse a Bíblia no verso 2. Neste momento Deus lhe faz uma promessa: entrego na tua mão a cidade, o seu rei e o seu exército. É isso que Ele está fazendo, e esta é a primeira grande lição que Ele tem para nós aqui nesta noite, que muitas vezes em meio às tempestades da vida, Deus nos responde fazendo-nos promessas. Está com uma enfermidade nesta noite? Está com uma luta no seu casamento? Está com um problema no relacionamento com os seus filhos? Tem alguma questão na sua vida profissional ou financeira no qual tem tirado a sua paz? Sim, com certeza há aqui. Levante a sua mão quem tem uma luta nesta noite a entregar ao Senhor. Praticamente 100% da igreja. Eu tenho certeza que se você ouvir, se você se concentrar, se você se ligar em Deus nesta noite, como fez em Josué, vivendo aquilo que era compromisso daquele povo com o Senhor, Ele virá aqui com o seu Santo Espírito e falará ao nosso coração. Eu comecei a me lembrar de tempos difíceis que eu vivi, sim, momentos até de desespero, onde eu via Deus fazendo promessas à minha vida de livramento, de socorro, de consolo. E eu tenho certeza que você também já viveu momentos assim, e se não viveu, viverá. Lembro também de forma recente, do mês de dezembro aqui na nossa igreja, nas semanas passadas, que juntando os custos normais da obra, mais os custos da igreja, desafio da construção e mais o 13º, eu olhava aquilo e parecia que não teria jeito, não teria como, não conseguiríamos, mas o Senhor mandou sim os recursos para vencer cada semana, no qual o Senhor cuidou de cada detalhe aqui na vida desta igreja nesse final de ano. E o Senhor fará o mesmo conosco, na nossa vida.
E eu não falo só de vida financeira, não, eu falo de vida espiritual. Eu tenho certeza que nesta noite também pode haver aqui da tua parte, de entrega do teu coração e da tua alma, libertação, sim, em nome de Jesus. Pode haver mudança de comportamento, pode haver entrega, você pode vencer as suas barreiras e servir ao Senhor, porque essa é a vontade dEle. Eu não sei se eu deveria falar, mas quando eu cheguei aqui na igreja de manhã, agora à tarde, desculpa, haviam 2 sentinelas aqui. Quem colocou o carro no estacionamento aqui viu. Haviam 2 sentinelas trabalhando aqui. O meu filho, ele gosta muito da polícia. Ele vê um carro de polícia, ele fica, olha lá papai, olha lá mamãe, a polícia. Acho que toda criança gosta. Então quando eu cheguei com ele aqui hoje, a minha esposa, eu cheguei para ele e falei: esses aqui são os policiais da igreja, são os que cuidam da gente, são os que nos dão segurança, são os que cuidam dos nossos carros. Ele: é papai. Aí me chega um deles e fala assim: nós somos do FBI. Eu falei: como assim? O que é isso? Federação dos Baixinhos Invocados. Opa, tô nessa. Mas o que eu estou querendo dizer? Que para você trabalhar nos sentinelas, no Ministério de Segurança da igreja, você não precisa ser fortão, você não precisa ser alto, você não precisa portar arma, você só precisa querer servir ao Senhor. E eles são do meu tamanho, mas eles estão lá com toda a coragem, com toda a entrega da sua vida ao Senhor, nos abençoando, igreja. E para mim aquilo foi um exemplo. Para aquilo já foi Deus falando comigo. Continua, persevere, caminhe, se entregue, por maior que sejam as suas lutas, por maior que sejam as suas dificuldades, por maior que sejam as suas limitações. Ou seja, igreja, eles são vitoriosos, e a vitória, ela começa com as promessas de Deus, que suscitam, que promovem em nós esperança e fé. Ou seja, a promessa de Deus na minha vida, a promessa de Deus aqui nesta noite na sua vida, e ela vai promover, sim, se você tomar essa decisão, se você tomar essa atitude, ela vai te encher de fé, e você vai sair daqui crendo que Jesus Ele fará, em nome de Jesus. Nós as tomamos para nós as promessas de Deus, nós acalentamos ela no nosso coração, nós aguardamos o seu cumprimento em Deus. E foi assim com Josué, e será assim conosco em nome de Jesus. Ele estava naquela posição de líder, Josué, líder deste povo, por causa das promessas do Senhor. E nós estamos aqui nesta noite, nós chegamos até aqui, nós continuamos a nossa caminhada, nós estamos aqui porque a promessa do Senhor, não fomos nós que tomamos a decisão de vir até aqui. Você não é um diácono, não é um obreiro, não é um líder, não é um membro, não é um voluntário porque escolheu, não, porque isso foi uma promessa de que servindo a Ele, Ele muito faria por nós. Não é uma troca, mas é o mínimo que podemos fazer, porque um dia alguém fez por nós. E o povo aqui estava tomando posse da terra, porque Deus havia prometido que daria uma terra que manaria leite e mel. Ou seja, era a fé nas promessas de Deus que os mantinham unidos como povo e como nação. Eu não sei se você entendeu essa minha fala, mas eu entendo que se nós aqui nesta noite sairmos daqui cheios desta fé, no qual naquilo o Senhor nos prometeu e nos deu aqui neste lugar, na vida, na trajetória desta igreja, eu tenho certeza que estas promessas, se nos mantermos unidos, atenção igreja, unidade, tema do ano passado, mas que não acabou, ela continuaremos buscando, ela continuará fazendo parte da nossa vida, e nós continuaremos a caminhar e avançar como povo de Deus, como nação santa do Senhor, como foi esse povo. Quem crê diga amém. Por isso eu creio que a vitória espiritual ela começa quando nós aprendemos. Eu falei no início sobre lição, sobre dever, sobre ensinamento.
Eu entendo então que a vitória espiritual, a nossa vitória, ela começa quando aprendemos a buscar as promessas de Deus. Busque as promessas de Deus, faça a sua parte, porque quando tomamos posse disso e cremos e vivemos pela fé nestas promessas, eu estou certo e creio que você também, que Deus, Ele faz, Ele realiza, e Ele está entregando, Ele está revelando, Ele está falando novamente aos nossos corações, Ele está com o seu amor falando ao meu e ao seu coração, porque com certeza essas são as respostas a algumas orações. Eu tenho orado ao Senhor por algumas questões, inclusive ao meu ministério, inclusive a minha família, inclusive aos meus projetos, inclusive aos meus sonhos, e eu já tomei uma decisão. Todos eles estão na mão do Senhor, por maior que seja a luta, estão na mão do Senhor. Eu só farei a minha parte, eu só cumprirei a minha parte, eu só procurarei andar no caminho do Senhor, eu só procurarei andar cada dia mais em compromisso com a casa do Senhor, com o seu reino. Eu só procurarei mais a cada dia me corrigir e ser um homem a cada dia mais fiel à sua palavra. Esta é a minha vontade, este é o desejo do Senhor, não só para mim, mas para toda a igreja, em nome de Jesus. E essas promessas são preciosas para as nossas vidas, porque são elas que nos motivam a nossa fé, a nossa esperança no Senhor. Eu tenho visto muitos crentes andando meio que no piloto automático, a cara emburrada, uma cara dotada de tristeza. Sim, vivemos um momento difícil, mas o Senhor quer mudar isso em nós nesta noite. O Senhor quer nos renovar nesta noite. O Senhor quer nos encher de fé. O Senhor quer nos mexer com o nosso semblante, para que as pessoas possam olhar para nós, ver as lutas e nada entender, e nós possamos dizer: é o Senhor quem nos conduz, é o Senhor quem nos consegue colocar nessa posição, numa posição de guerra, numa posição de luta, numa posição de não desistir. Igreja, e é deste altar que tem sido ministradas essas palavras, que tem tocado ao meu coração, que tem falado a vida da igreja. Por isso que eu entendo que é noite de lembrarmos dessas promessas, promessas que Deus já fez a mim, a esta igreja, promessas que Deus já fez a você em outros momentos da vida desta igreja, mas que muitas das vezes, por causa da luta, da dor, do sofrimento, por causa da nossa fraqueza, nós acabamos esquecendo, nós acabamos engavetando, nós acabamos deixando de lado e não mais servindo aquilo que o Senhor tem de expectativa nas nossas vidas. E por isso eu quero te fazer uma pergunta nesta noite. Quais são, esta é a pergunta, quais são as suas promessas que precisam ser lembradas nesta noite aqui, diante do Senhor? Você veio até aqui, você sentou nesta cadeira, você louvou, levantou a sua mão, você orou, você está a ouvir uma palavra, mas você se esqueceu das promessas. Ou se não se esqueceu, não está mais vivendo, não está lutando, não está mais correndo atrás. Que promessas foram essas que Deus te deu, que ficaram de lado? Quais são? Comece a lembrar, comece a revivê-las, comece a trazer novamente de volta ao seu coração. Lembro que foram instruções aqui, os versos que foram lidos, instruções do Senhor nosso Deus a Josué, aonde expõe o seu caráter, a sua aliança no qual Ele tem conosco, na base da sua graça, do seu amor, do seu Filho Jesus. Eu creio, e por isso esses israelitas, eles se apossaram daquela terra, mediante a uma obediência fiel de amor. Exatamente o tema, a visão que nos foi colocada por Deus para este ano na nossa igreja: compromisso
compromisso com a esposa, compromisso com o marido, filhos jovens, compromisso com seus pais, compromisso com Deus, relacionamento com Deus, fidelidade e também gratidão. Palavra essa muito esquecida nos dias de hoje. E eu entendo que se assim nós escolhermos vivermos, sairmos daqui nesta noite cheios desta visão, eu entendo que eu vou olhar para a vida de Josué e vou ver também na minha vida o que Deus fez a Josué. Eu vou ver na sua vida o que Deus fez a Josué. Eu vou ver a vitória, eu vou ver a confirmação, eu vou ver a vontade do Senhor na sua vida. O verso 6, se você puder, leia comigo, vai dizer: sobre os teus muros, ó Jerusalém, pus guardas que todo dia e de toda noite jamais se calarão. Vós, o que fareis lembrar do Senhor, não descanseis. Verso 7 vai dizer: nem deis a ele descanso, até que restabeleça Jerusalém e a ponha por objeto de louvor na terra. O que eu entendo quando olho para esses versos aqui agora é o seguinte: não olhe só para as muralhas, não olhe só para as dificuldades. A partir de hoje, não olhe só para as suas lutas, olhe e lembre do que Deus prometeu a respeito delas, e veja com seus olhos, não com os olhos humanos, mas com os olhos da fé, o seu cumprimento em sua vida. E vou lembrar de um verso que ainda vai dizer: ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, ou seja, as que esperamos. Fé é a certeza daquilo que estamos a esperar, a precisar, mas ainda não aconteceu. Mas há convicção, a prova real, nós não vemos ainda, mas sabemos que ela vai chegar. Eu não sei se você crê nisso, mas eu entendo que os projetos que o Senhor tem para a minha vida, para a vida desta igreja e para a sua vida, elas vão acontecer sim, porque foi Deus quem falou, não foi o pastor André. Então tome posse dessa fé, tome posse com fé das promessas do Senhor para a sua vida. Por isso, agora também quero falar sobre a lição da prova da fé. Josué 6, verso 14, se você puder, leia comigo. No segundo dia, rodearam outra vez a cidade e tornaram para o arraial, e assim fizeram por 6 dias. Ou seja, eles rodeavam a cidade, nada acontecia. Eles voltavam ao arraial, que era um campo de descanso, onde eles ficavam para se preparar para a batalha, mas nada acontecia durante 6 dias. Verso 15 vai dizer: no 7º dia, madrugaram a subir da alva, e da mesma sorte rodearam a cidade 7 vezes. Somente naquele dia rodearam a cidade 7 vezes. E sucedeu que na 7ª vez, quando os sacerdotes tocavam as trombetas, disse Josué ao povo: gritai, porque o Senhor vos entregou a cidade. Essa é a segunda lição desse texto, é a prova da fé para um povo vitorioso. Vamos ver aqui que eles rodearam várias vezes, eles subiram da alva, rodearam mais uma vez, rodearam outra vez, foram ao arraial, voltaram, mas houve um momento aonde as trombetas dos sacerdotes tocavam, ou seja, um povo que estava atento ao toque da trombeta,
toda a trombeta que tocar, todo o chamado que vier, tudo aquilo que lhe vier por parte de Deus através deste altar, esteja atento. Esteja atento, por mais que você não concorde, por mais que você não aceite, esteja ligado até que o Senhor confirme ao seu coração, porque o tempo que separa a promessa do seu cumprimento é o tempo da prova da fé. Eles não pararam, as promessas, a espera, e talvez haja pessoas aqui perguntando: tá bom, pastor, então quando, pastor? Quando, Senhor, chegará a minha vitória? Chegará a minha cura? Chegará a mudança do meu casamento? Chegará o retorno ao Senhor os meus filhos? Talvez hajam pais aqui numa expectativa dos seus filhos voltarem ao Senhor. Olha o que o Senhor nos disse aqui nesses versos. Olha a prova aqui. Porque foi assim com Josué, o seu povo, 40 anos no deserto esperando. Moisés morreu, o povo ficou 30 dias de luto do outro lado do rio. Mandaram os espiões, atravessaram o Jordão, o memorial de pedras foi construído, a circuncisão do povo, à espera de que fossem recuperados. E agora, na hora da batalha, a estratégia de Deus era fazer ordem, unidos na frente do inimigo. Outra vez a palavra unidade. Como é que nós vamos vencer esse desafio aqui como igreja? Como? Unidos, cada um carregando parte dos tijolinhos, cada um carregando um pouco da areia, cada um carregando um pouco dos ladrilhos, cada um, não sei porquê, isso veio do meu coração, mas bispo, por que não pensar nisso? Nós tirarmos um dia para, não sei se ajudar ao diácono Jorge, mas participar um pouco mais da construção desta igreja. Talvez pessoas aqui se levantem: eu sei fazer alguma coisa na elétrica, eu sei colocar um vidro, eu sei fazer alguma coisa. Eu sei que há pessoas aqui que poderiam estar sim, participando mais e mais em unidade da vida desta igreja e me abençoando, abençoando a si, abençoando a sua casa, abençoando a sua família. Eu tenho certeza disso, porque a hora é essa, é hora da batalha, gente. O inimigo não está brincando, o povo de Deus está desanimado. Basta nós olharmos aqui nesta noite, temos igreja suficiente para preencher todas as cadeiras, pelo menos essa parte de baixo, mas com certeza alguns não entenderam o chamado. Mas sempre que eu olho para essas cadeiras, e daqui da frente eu oro a Deus para que Ele coloque no meu coração uma lembrança de alguns irmãos, porque a palavra de Deus está dizendo aqui que a vitória vai chegar para a minha vida e para a vida deles unidos. Ou seja, precisamos estar aqui dando as mãos uns aos outros, essa semana aqui, caminhando numa semana de concerto com Deus. Seja qual for a área, o concerto virá nesta semana. Diga isso, amém, igreja, virá sim em nome de Jesus, na minha vida e na sua vida. O reparo do Senhor virá nesta semana, a entrega da nossa parte virá nesta semana. Se há uma área da sua vida que virou uma muralha, é intransponível, e o Senhor ainda não conseguiu te abençoar porque você ainda não venceu, ela cairá por terra em nome de Jesus nessa semana. Mas precisamos estar juntos. Faça o seu melhor, não venha sozinho. Ligue para alguém do seu ministério, para o seu grupo, para a sua célula, para o seu setor. Mas se você perceber que é alguém que está desconectado, desanimado, vá até a casa dele. Chegue um pouco mais cedo, mas traga-o. Eu tenho certeza que ele será impactado nesta semana aqui neste lugar. É semana de parar tudo, de vencer as dificuldades. É semana de parar tudo e olhar para esta muralha que está à frente de nós, tentando nos parar e impedir de conquistar esta terra e ultrapassarmos sim em oração. Aqui disse: gritai. Por que não gritar aqui nesta noite? Gritar pela misericórdia do Senhor, pedindo: me perdoa pela forma que eu tenho me dedicado e levado a tua obra. Me perdoa pela forma relapsa, fria, desconectada, no qual Deus fala através dos pastores e do bispo, e eu não ouço. Eu me prendo,
eu me travo, eu digo não, e por isso o Senhor não age. Mas o Senhor está aqui com esta lição, a nos ensinar o caminho da vitória, uma vitória espiritual. Ou seja, então, mais uma vez, a estratégia de Deus era o que, igreja? Era dar uma ordem a este povo, de que unidos estariam eles na frente do inimigo. O meu inimigo, para que eu possa vencer sozinho, ele é grande, ele é uma muralha. Mas se vier o bispo, se vier o pastor Renato, se vier mais um, se vier um outro, facilmente eu vencerei, porque eu não estou mais sozinho. Isto é igreja, isto é unidade, isto é comunhão, e eu creio que esta é a vontade do Pai, e eu ainda creio que por isso Ele nos colocou aqui neste lugar, em nome de Jesus. Relacionamentos com compromisso, fidelidade e gratidão, mais uma vez a visão deste ano. E eu acredito que eles marcharam o primeiro dia assim, pensando: algumas pedras vão cair hoje, mas elas não caíram, nada aconteceu. No segundo dia eles continuaram a marchar mais uma vez, e nada aconteceu. No terceiro dia eles continuaram a marchar, e mais uma vez nada aconteceu. No sétimo dia, o dia do Senhor, eles marcharam novamente a primeira vez, nada aconteceu. A Bíblia vai nos dizer que na 13ª vez, povo persistente, povo valente, povo corajoso, na 13ª vez, os muros ruíram. Isso é lindo, igreja. É Deus falando conosco. Não sabemos quando a muralha cairá, mas sabemos que se buscarmos com fé e acreditarmos nas promessas, as muralhas cairão. O seu cônjuge está frio, a muralha vai cair e ele se aquecerá. O seu coração está duro para as coisas do Senhor, ele amolecerá, e o Senhor invadirá com o seu Santo Espírito a sua alma, e você será bênção por onde passar. A dificuldade financeira é grande, profissional é grande, mas eu vou sair da tua casa, Senhor, cheio de fé na promessa que o Senhor me fez nesta noite, que a bênção chegará à minha casa, e ela chegará em nome de Jesus. Não importa se é a primeira, se é a segunda ou se é a 13ª, mas ela chegará, porque em cada uma destas marchas, a fé dele estava sendo provada, de Josué e daquele exército. A cada semana que passamos aqui, a nossa fé está sendo provada. A cada semana que você continua insistindo pelo seu casamento, a sua fé está sendo provada. A cada semana que você continua orando pelos seus filhos, ei, o Senhor manda te dizer: continua, porque a sua fé está sendo provada. A cada semana que você vence os seus desafios, aquela luta da tua empresa, a sua enfermidade, seja o que for, a sua fé nesta noite está sim sendo provada, porque eles não sabiam, como nós também não, mas a verdadeira batalha não ocorreu quando os muros caíram, não. Aquele foi apenas o desfecho daquela linda história para nos abençoar. Mas na verdade aquela batalha, como a nossa de hoje, é uma batalha espiritual, que está sendo travada durante todos os dias de espera pelo cumprimento das promessas do Senhor. Eu não sei se você entendeu, mas você está vivendo uma batalha. O inimigo tenta nos calar, tenta nos cegar, tenta nos desanimar, tenta nos fazer desistir de esperar. Mas há um tempo do cumprimento da promessa do Senhor. Então esse tempo, a sua batalha, é o tempo da prova de fé. Difícil isso, mas foi assim com Naamã.
7 vezes no Rio Jordão. Foi assim com os leprosos, indo se apresentarem ao sacerdote. Foi assim nas bodas de Caná, enquanto levavam as talhas de pedra. O milagre em todas essas situações já havia começado, ou seja, na nossa vida também o milagre já começou, desde a promessa de Deus. E a fé dos israelitas fazia parte do seu cumprimento. A sua fé faz parte deste cumprimento. Isso porque muitas das vezes deixamos a certeza de ter a certeza de que vamos receber as coisas de Deus, as que esperamos. Deixamos de crer no invisível. Começamos a achar que é impossível. Não, isso é o inimigo tentando nos tirar mais uma vez da direção de Deus. Como eu já disse lá em Hebreus 11, a fé é a certeza de que vamos receber as coisas que esperamos. É a certeza e a prova que existem coisas que não vemos. Se perdemos a fé, nós vamos perder a batalha. Se perdemos a fé no relacionamento com Deus, perdemos a batalha. Se perdemos a fé no amor que precisa existir num casamento, perdemos a batalha. Se perdemos a fé de que o Senhor virá com a sua cura sobre nós, perdemos a batalha e morremos. Ou seja, precisamos então, igreja, aprender com esta lição e sairmos dessa igreja desta noite cheios de fé, porque é isto que o Senhor quer ensinar nesta noite. Ele quer nos fazer lembrar que o milagre já começou, ele continua, e o manancial de Deus, sim, ele nos aguarda, e quem crê diga amém. Em Gênesis vai dizer que Isaac foi expulso de Gerar. Ele precisava encontrar água, e precisava encontrar água rápido. Foi aos antigos poços do seu pai Abraão, e chegando lá encontrou os seus poços todos entulhados pelos filisteus. Mas sabe o que fez? Ele não foi embora, ele não desistiu, ele cavou, ele continuou a cavar, porque ele sabia que ali havia suprimento abundante de água. Ou seja, aqui há suprimento abundante. Continue cavando, continue firme, continue caminhando, continue lutando, continue orando, continue se entregando ao Senhor, porque há alimento abundante aqui neste lugar. Por mais difícil que fosse, ele cavou, porque ele sabia que a água se aproximava. E isso também nos mostra que precisamos continuar cavando. Cave, busque, faça. Mas pastor, eu já fiz tanto pelo meu marido. Faça mais, e ele mudará, e ele se converterá, e ele se arrependerá dos maus caminhos. Então faça mais, esposa. Mas eu já fiz tanto pelos meus filhos. Faça mais, cave mais, e eles conhecerão um Deus que também os mudarão. Pastor, eu cansei dessa dificuldade profissional, eu cansei dessa dificuldade financeira. Continue, cave mais, busque estratégias de Deus, mas não perca a fé de forma alguma. Pastor, eu não tenho mais forças, a minha vida espiritual parou, nada mais de Deus eu sinto. Às vezes acho que é a igreja, às vezes acho que é o pastor, às vezes acho que é o ministro de louvor. Eu não me conecto, eu não me ligo mais. Cave mais aqui nesta noite. Entregue o seu desespero, entregue a sua luta, entregue a sua dor, e se encha dessa fé em nome de Jesus, porque isso é fé. E cave o poço aqui na casa do Senhor. Não adianta cavar o poço no bar, na cerveja, não adianta cavar o poço com os amigos idólatras, com aqueles que não conhecem o Senhor. Não adianta cavar o poço com conselhos de quem que não provém de Deus. Cave com os anciãos, como diz a palavra do Senhor, com os mais experientes, com aqueles que já venceram. Procure os pastores, procure o bispo, procure os diáconos desta igreja, líderes que estão aqui para te abençoar. Mas cave
cave cada vez mais, porque do mesmo modo a fé se processa em meio às promessas, e a cada dia que caminhamos nessa fé, e eu estou certo que mais e mais nos aproximamos da vitória. Eu não sei se você crê nisso, mas eu creio que a cada culto que eu perco, a cada culto que eu não posso vir, a cada culto que eu escolho uma outra situação, a cada culto, já diz o nome, culto de adoração e entrega ao Senhor, aqui é lugar de louvar ao Senhor, aqui é lugar de mostrar gratidão a Deus. Mas como se não damos a devida prioridade? Aquilo que dizemos ser discípulos do Senhor, e pouco fazemos para abençoar outros, trazendo-os para a casa do Senhor. Tenho certeza que Deus está falando com alguns aqui nesta noite. Quais as promessas que você precisa lembrar? Quais você precisa lembrar ao Senhor em oração? Em oração, porque quando nós oramos de verdade, desconectamos das palavras bonitas, fechamos os nossos olhos e choramos diante do Pai. Faça isso hoje, e Ele te fará lembrar como você tem passado a sua prova de fé, esse tempo difícil. Como? E veio uma palavra dessa que, pelo menos para a minha vida, me fez lembrar que o milagre já começou, e a minha fé faz parte dele. O milagre já começou na sua vida, e a sua fé já faz parte dele. E quando eu preparava essa mensagem, ontem à noite, depois eu quase não consegui dormir, porque eu comecei a relembrar os milagres. Estar aqui hoje para mim é um milagre. Estar vivo aqui hoje para mim é um milagre. Estar casado hoje em família, tendo um filho, é um milagre. Estar pregando o Evangelho mesmo com as minhas limitações é um milagre. Mas eu posso até ter me abalado, mas eu não desisti desse Deus, e por isso eu escolhi sentar nessas cadeiras sempre da frente, como um dia o bispo me disse, não sei nem se lembra, eu quero você sentadinho na frente, como aquele aluno que quer ser o primeiro a aprender. Nada contra quem está lá atrás, mas numa sala de aula, quem senta muito lá atrás é da turma da bagunça, não na igreja, porque eu tenho certeza que ninguém está fazendo bagunça lá atrás. Mas eu quero dizer que quando eu escolhi sentar nas primeiras cadeiras, é porque eu escolhi viver esse Evangelho de Jesus. Eu escolhi reconhecer os meus pecados, falhas e erros que também tenho, e entregá-lo ao Senhor para que Ele possa me converter dos meus maus caminhos a cada dia, e eu trilhar o caminho que Ele tem para a minha vida, isto com muita fé. E eu tenho certeza que todos aqui também tendem-se a isso, mas pode ser que haja alguém ainda fraco, triste, deprimido, preso, trancado talvez, alguns por inimigos, por demônios também, porque não reconhecer que muitas das vezes eles atuam em nossa mente e coração, mas que em nome de Jesus, nesta noite, todos virão aqui entregar a sua vida ao Senhor. Eu digo todos que estão vivendo esta luta, eu creio nisso. E para finalizar a lição da missão, aqui vai dizer em Josué 6, verso 20, quem puder ler comigo: cada um à frente de si. E disse assim, gritou, pois o povo e os sacerdotes tocaram as trombetas, e tendo ouvido o povo o sonido da trombeta, e levantando grande grito, ruíram as muralhas, e o povo subiu à cidade, cada qual em frente de si.
E o que aconteceu? O que aconteceu, igreja? E a tomaram para si aquela terra. Que interessante. Mais uma lição que Deus aqui nos dá nesta noite. A lição que toda vitória, ela envolve uma missão pessoal e intransferível. Eu, quando li este verso, entendi que Deus tem aqui uma missão para o bispo, outra para o pastor Renato, outra para mim, outra para Raquel, para Daniele, para Priscila, minha esposa, outra para você. Deus tem uma missão para cada um aqui nesta noite. Quem crê nisso? Sabe por quê? O impossível aqui seria feito por Deus, não há dúvida disso. Mas fazer com que as muralhas ruíssem era Deus. Mas cada homem teria que conquistar a sua parte da cidade que estava diante de si. É isso que esse verso está dizendo. Deus vai fazer, sim, mas a parte do teu azulejo é tua, não é minha, não é dele, não é do bispo, não é do pastor Renato, não é do diácono. Você já perguntou a Deus qual é a tua parte que você vai tomar para si aqui nesta noite? Você já perguntou para Deus qual é a tua parte no qual você servirá em amor, em gratidão e fidelidade diante do ministério? Há ministérios nesta igreja que estão assim, desesperadamente pedindo voluntários. Como assim? Com uma igreja tão grande? Isso é sinal que uma pequena parte está envolvida em ministério. Mas eu creio que este ano vai mudar. Eu acredito que isso vai mudar para o bem da igreja, sim, mas muito mais para a tua vida, querido. Porque quando estamos centrados, concentrados, direcionados a um serviço ministerial, não temos tempo, não temos desculpa, não temos cansaço. Nós temos que ir, nós temos que estar lá. A igreja, o irmão precisa. Agora, quando estamos apenas assentados a ouvir e nada fazemos, a fé vai indo embora. O Senhor não esperava que um homem conquistasse aquela cidade toda, não. Mas Deus esperava que cada homem cumprisse a sua missão. E todos juntos, como povo, pudessem desfrutar da vitória. Não fui eu que pintei esta igreja, eu já falei isso. Mas quando eu aponto de lá e começo a ver essa igreja, eu me sinto orgulhoso. Era como se eu estivesse sentado nessa cadeirinha aqui pintado. Como eu orei por isso, como eu fui e tenho sido beneficiado com isso. Mas sei que preciso fazer ainda mais. E esse querer fazer mais não pode ficar só em mim ou nos pastores. Precisa este ano contaminar toda esta igreja, para que possamos avançar. E quando eu falo avançar, não só como igreja, para que você também possa avançar. E quando eu olho para esta palavra, a palavra que eu tenho a dizer a você, que é maravilhoso perceber que Deus, Ele nos convida, Ele sim está a nos convidar a ser parte integrante desta conquista, deste milagre. Aqui começa o milagre. Eu creio nisso. Deus deseja que você seja a boca dele lá na tua casa. Deus deseja que você seja a boca dele ao seu vizinho. Deus deseja sim, espera de você que você seja a boca dele lá no seu trabalho. Deus deseja que os seus filhos, que a sua parentela te veja mudando e pregando dessa fé,
essa fé que em você pode converter outros, mas estamos calados, nos tornamos uma igreja fria, pouco evangelizamos. Eu acho que, com exceção da juventude e alguns dos ministérios de evangelismo, que talvez isso não chegue a 20%, 30% da igreja, porque também é uma parte apenas. Eu acho que a maior parte aqui nesta noite não lembra nem qual foi a última vez que falou de Jesus para alguém. Por isso eu creio que Deus nesta noite nos convoca. Essa é a palavra, não é convida não, Ele nos convoca, porque nós somos exércitos do Senhor. Ele nos convoca a tomarmos parte na sua missão, igreja. Quem crê está comigo, diga amém. Porque quem se acomoda perde a bênção, sim, perde a bênção de ser instrumento do milagre de Deus no seu casamento, na sua família, na sua casa, na sua parentela, na sua vizinhança, por onde você passar. Por isso eu creio que hoje o Senhor está sim a nos desafiar aqui nesta noite, a nos levar, a nos perceber que diante de nós há algo que Ele já está fazendo aqui neste lugar. Não somos nós, é Ele, é o mover do Espírito Santo de Deus, e Ele está a falar, Ele está a convencer nós a participarmos justamente no que Ele colocou diante de nós. Ele nos deu uma missão, igreja, uma missão aqui neste lugar. Ele te deu uma missão na sua casa. Mantenha o seu casamento, mantenha a sua fidelidade, mantenha o seu compromisso, mantenha a sua gratidão, e Ele vos abençoará. O Senhor está a nos inspirar aqui nesta noite, desde o lançamento desta visão, assim eu creio. Esta visão é uma promessa de Deus em 2020 para a vida desta igreja, para a minha vida e para a sua vida. Ele está a nos fortalecer. Tempos difíceis, sim, mas sabe esse tempo difícil que estamos a viver? É a prova, como eu disse aqui, viveu esse povo, a prova da fé. E Ele nos fortalece nesse tempo, nele, em Deus, nos sentimos envolvidos com a sua obra. Aí sim, depois Ele vem e abre portas. Se envolva na sua obra e Ele abrirá portas na sua vida, abrirá portas aonde não há ou não havia, porque talvez Ele já tenha aberto hoje aqui neste lugar. Assim eu creio, porque eu tenho fé. E Ele diz, como Ele disse a este povo, gritai. Ele diz para nós aqui nesta noite: pode entrar, a porta está aberta, ali está a sua missão. Ele está falando conosco. E aí eu vou fazer mais uma pergunta: que portas, responda para Deus, que portas o Senhor abriu nesta noite, ou tem aberto para você? Porque Ele abriu sim, e você não entrou ainda. Por quê? Se Ele abriu, por que você não entrou? Ele abriu sim a porta do seu casamento, abriu sim, entre. Ele abriu a porta do arrependimento dos pecados, se arrependa e mude em nome de Jesus. Ele abriu a porta do reconhecimento com gratidão de quem Ele é e o que Ele tem feito em nossas vidas. Ele abriu a porta para a sua participação. É um privilégio na construção deste templo, então não retenha nada. Peça nesta noite para o Senhor abrir os seus olhos, para que possamos perceber o que Ele está a fazer aqui, e possamos consolidar durante a semana do projeto de vida, como já foi dito pelo bispo, semana de oração, semana de concerto com Deus. Estou numa expectativa sobre algo grande para a minha vida e para a vida dessa igreja nessa semana.
mas para isso precisamos se render a Ele, se entregar a Ele quem, pastor? Jesus Cristo. Oh, igreja, quero te lembrar que Ele é o nosso Rei, Ele é o Todo-Poderoso, Ele é o nosso Pai, Ele é o nosso amado Pai, Ele cuida de nós, Ele está a fazer, mas o inimigo muitas das vezes gosta de colocar vendas para que não vejamos as portas abertas. A porta se abriu, entre, tire a venda, comece a ter olhos espirituais, comece a ver, a ouvir, a sentir o que Ele está a fazer aqui neste lugar. Se já as viu, então entre por elas nessa noite, porque esta é a sua missão. E quero encerrar falando um pouquinho sobre essa lição. Tenho mais 5 minutos. A lição de ser um instrumento do cumprimento das promessas de Deus na vida dos outros. Josué capítulo 6, verso 22. Então disse Josué aos 2 homens que espiaram a terra: entrai na casa da mulher prostituta e tirai-a de lá com tudo quanto tiver, como lhe jurastes. Então, verso 23, entraram os jovens, os espias, e tiraram Raabe, seu pai, a sua mãe, os seus irmãos, e tudo quanto tinha. Tiraram também toda a sua parentela e os acamparam fora do arraial de Israel. Outra lição aqui interessante é que a missão nem sempre para o cumprimento das promessas de Deus feitas a nós, mas das promessas que Deus deu a outras pessoas. Ou seja, Deus tem promessas para nós, para abençoar outras pessoas. Por isso os espias, eles receberam sim a missão de, além de conquistar o que estivesse à frente deles, que eles corressem em direção à casa de Raabe, a prostituta, para cumprir a promessa que Deus tinha feito a ela e toda a sua família. Esses dias eu vi uma ilustração na internet de um pastor americano, onde ele falava de um menino Down. Presta atenção, esse menino tinha 12 anos de idade, lá na Suécia, na cidade de Uppsala. Havia uma mulher que havia decidido se matar naquele dia, e ela fez uma oração. Ela, vivendo uma luta muito grande, uma depressão, ela fez uma oração, e ela disse assim: se o Senhor me ouve e ainda existe alguma esperança para mim, me dê um sinal, Deus. Eu gostaria de ouvir alguém cantar uma velha canção que cantava quando criança, uma canção muito antiga. Jonathan era o nome desse menino, e o Jonathan, com os meninos da escola, estavam fazendo um treinamento na cidade, aprendendo a como atravessar a rua, a comprar coisas e outras coisas mais. Quando no meio da rua, esse menino Down, de 12 anos de idade, ele para, e do nada ele começa a cantar aquela canção, aquela velha canção, em voz muito alta. A professora deixou ele cantar. Quando aquela senhora da oração, ela chegou chorando e perguntou quem mandou ele cantar esta canção. As professoras disseram: ninguém. Ele simplesmente parou e começou a cantar. E ela perguntou: e quem o ensinou? A professora disse: não sei, eu nunca ouvi esta canção. Posteriormente o pastor pediu que ele cantasse novamente. Ele nunca antes havia cantado, nem tampouco depois voltou a cantar. O que aconteceu, igreja, com esse menino é que ele ouviu o Espírito Santo cantar e cantou com ele para abençoar aquela mulher. Aquele menino de 2 anos era a resposta de Deus para a vida daquela mulher. O que eu quero dizer com isso é que nós aqui também somos resposta de Deus à vida de alguém. Talvez ao seu pai, talvez à sua mãe, talvez aos seus irmãos,
talvez aos seus filhos, talvez à sua parentela, talvez à sua vizinhança, mas você é resposta de Deus para a vida de alguém. Você é salvação para a vida de alguém. Você já pensou nisso? Que alguém vai deixar de ir para o inferno porque você é salvação para essa vida. Você é consolo para a vida de alguém que está vivendo um luto, uma depressão, uma opressão. Você pode ser suprimento com seus recursos à vida de alguém. Você pode ser fortalecimento com seu testemunho. Ou seja, seja bênção para alguém. A lição de guardar-se para não perder as vitórias futuras. Josué 6, 17 e 19. Eu vou ler só o verso 19 para a gente, enfim, concluir. Vai dizer: porém toda prata e todo ouro e utensílios de bronze e utensílios de ferro são consagrados ao Senhor, irão para o seu tesouro. Por fim, essa última lição nos mostra que ser vitorioso não é garantia de que continuaremos a viver vitórias e conquistas, não. Por isso o Senhor incluiu estas lições aqui nessa história, incluiu aqui uma advertência. Aquela seria a primeira conquista deste povo, por isso o Senhor determinou assim que as primícias seriam dele. Primeiro Deus. O que Deus está dizendo aqui nesta noite a esta igreja: primeiro Deus. Primeiro Deus. Quando Ele vem com esta visão de compromisso, quando Ele vem com essa visão de fidelidade, quando Ele vem com essa visão de gratidão, quando Ele nos remete ao ano passado, onde Ele fala de unidade, Ele está dizendo a esta igreja de Nova Vida em Colombané: primeiro Deus. Então nesse início de ano, primeiro Deus. Em 2020, primeiro Deus. Seja Ele adorado, seja Ele engrandecido, seja a sua vida uma oferta de amor, seja a sua vida um reflexo de gratidão ao Senhor, seja os teus atos, a sua palavra, a sua boca, seja exaltação ao Pai, que as pessoas possam sentir Jesus em você, porque em todas as batalhas antigas, os despojos, o que eles venciam e conquistavam daquele povo durante as guerras, o que eles pertenciam, ficavam divididos aos soldados. Mas no caso aqui de Jericó não foi assim. Aqui tudo, vai dizer a palavra do Senhor, pertencia ao Senhor, tudo seria dedicado a Ele. Então dedique-se nesta noite a sua vida ao Senhor, dedique-se à sua família, dedique-se os recursos, dedique o seu carro, dedique o seu dom, dedique o seu talento, dedique tudo a Ele, ao seu reino, às suas coisas, porque aqui os sacrifícios, os animais seriam mortos como sacrifícios, o povo exterminado como juízo, os metais preciosos seriam dedicados à tesouraria do tabernáculo, porque havia uma razão especial. Pronto, igreja. Quando eles saíram do Egito, dedicaram o que haviam recebido dos seus antigos senhores para a construção do tabernáculo. Mas durante 40 anos, o povo foi sustentado pelo Senhor. Eles não tinham produção, eles não tinham plantação, eles não sabiam dedicar ao Senhor a sua vida, os seus bens. Esta foi a primeira vez que essa geração poderia dedicar algo ao Senhor. E Deus deu uma batalha, mas era importante. Eu entendo que eles precisavam entender como o Senhor leva a sério ser o primeiro em nossas vidas. Que nesta semana, se há alguma área que ainda não é o primeiro em sua vida,
ela seja essa semana em nome de Jesus.